Fala, galera do Mile High Brasil, Thiago Portugal aqui com vocês. Vamos para mais uma edição do nosso Mile High Brasil News, edição especial, né? Edição número 200. Chegamos aí a 200 edições do Mile High Brasil News. Obrigado a vocês aí por todo o apoio, pela audiência, né? É um dos quadros aí que a gente vê que vocês mais gostam. E que permaneça aí por muitos e muitos anos aí, que a gente possa continuar trazendo para vocês as notícias do Denver Broncos. Notícias que já tivemos ali, ó, eu estava dando uma olhada no começo do Mile High Brasil News. A gente já falou da contratação do George Paton lá atrás. Teve momentos ali que a despedida do Von Miller, a contratação, né, do Nathaniel Hackett, do Russell Wilson, aí depois a dispensa do Russell Wilson, a dispensa do Justin Simmons, a contratação do Sean Payton, escolha, né? Escolhas de draft, ali, Bo Nix, o próprio Pat Surtain, na época, né? A nossa escolha num draft que a gente, em grande maioria, estava querendo um quarterback, inclusive o Justin Fields. Então teve bastante coisa legal aí nesses últimos anos. A gente sempre tentando trazer para vocês tudo de forma mastigada. Espero que vocês tenham gostado, estejam gostando, né, do formato. E peço que vocês continuem acompanhando aí o canal, acompanhando o quadro, né? E deixem sempre os seus comentários, porque é muito importante para mim. Feedback é o que vocês acham. E vamos conversando cada vez mais. Beleza, meus amigos? Essa semana foi uma semana bem interessante, porque na semana passada nós não tivemos o news, porque não tivemos nenhuma notícia relevante. E essa semana, que é a semana que a gente decidiu gravar, tivemos muitas notícias, informações interessantes do Denver Broncos. O Denver Broncos, assim como todos os times, eles estão lá na Flórida, né, para o encontro anual dos donos, né, dos times da NFL. E tivemos entrevistas muito boas dos nossos manda-chuvas, né, do Greg Penner, nosso CEO, tivemos do nosso General Manager, George Paton, do nosso treinador, né, o Sean Payton. Então, o trio PPP deu muitas declarações importantes, né, nosso presidente também de operações, o Damani Leach. Então, fiquem até o final do vídeo. O vídeo vai ser um pouquinho longo, porque tem bastante coisa bem legal, né, que eles falaram, que eu acho importante trazer para vocês. Mas antes, lembrar vocês que eu sempre peço para vocês deixarem o like no vídeo. Se vocês deixarem o like no vídeo, o YouTube entende que o vídeo é bom. Ele leva esse vídeo para mais pessoas, e mais pessoas têm a possibilidade de vir fazer parte da família Mile High Brasil. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, e considere, né? Deixe seu comentário, eu acho muito importante você deixar seu comentário, seu feedback, o que você acha do Mile High Brasil News, quais são suas expectativas para a temporada, o que você acha dessas entrevistas aí que o Sean Payton, o George Paton e o Greg Penner falaram, assim, quais são suas expectativas, como é que tá o coraçãozinho pro draft, as suas expectativas. Então falem conosco, tá bom? Como eu disse a vocês, considere tornar-se um membro, né, do Mile High Brasil. Nós temos nosso clube de membros, um clube de membros bem fiel ali, já temos um número bem legal, mas a gente está sempre buscando novos membros para fazer parte do nosso clube de membros, pessoas que querem saber mais e mais e mais do Denver Broncos. A gente tenta trazer um conteúdo exclusivo para vocês, brindes exclusivos, né? A gente tem também o nosso grupo de WhatsApp exclusivo, então tem bastante benefícios. Escolha aquele plano que mais se adequa às suas condições, aquilo que você está buscando. Nós temos 3 tipos de plano, e vem fazer parte da família Mile High Brasil. Lembrar vocês uma coisa também, esse mês, ó, hoje já é dia 4, né, de abril, esse mês, daqui a 20 dias, estaremos falando disso aqui, meus amigos, de draft. Então, divulgando para vocês em primeira mão aqui a nossa primeira, né, super live que a gente vai fazer esse ano, né, de draft, obviamente a primeira do ano, né, de super live. Temos nossas tradicionais lives, mas a nossa primeira super live de draft vai acontecer no primeiro dia do draft, no dia 24 de abril, às 20h50, né, e todos vocês estão convidados, né, a gente vai fazer uma live aberta, né, para todas as pessoas. Vocês já sabem que é uma tradição nossa, a gente faz isso daí há anos já. Ficamos ali conhecidos em alguns momentos, principalmente no draft do Pat Surtain, né? Então, venham para a live conosco, a gente conta com vocês, conta com a audiência de vocês,
Vamos ter muitas coisas legais, vamos revelar mais para frente mais detalhes, mas contamos com a presença de vocês, a audiência de vocês. Ali colocamos, o André fez essa arte, colocou bastante prospectos ali que estão sendo especulados. Vamos torcer para o Denver Broncos fazer uma decisão sábia, né? E, como a gente já tem feito nos últimos anos também, vamos ter uma live exclusiva para os nossos membros do dia 2. O dia 2, né, que a gente vai fazer no dia 25 de abril, a partir das 19h50, uma live exclusiva para os nossos membros. Então, você, como eu falei para você, se você tem interesse, se você gosta, se você curte o conteúdo do Maior Brasil, o conteúdo que a gente cobre do Denver Broncos, né, o melhor e maior conteúdo do Denver Broncos em português, considere tornar-se um membro e aí, ó, vem fazer parte também da nossa live exclusiva para membros que vai acontecer no dia 25 de abril, no segundo dia do draft da NFL. Então, meus amigos, sem mais delongas, dei todos os avisos necessários, vamos para a nossa semaninha, né? Nossa semaninha que vai começar lá. No dia 31 de março, vulgo segunda-feira. Sean Payton falou com a mídia e ele falou bastante coisa, meus amigos. Eu vou tentar resumir para vocês, como eu fiz aqui, ó. O Sean Payton disse que ele e os Broncos sabem, né, o risco em assinar jogadores que têm um histórico de lesão, mas ele se sentiu bem em relação a todos os três que eles assinaram, né, que o Greenlaw, Hufanga e o Evan Ingram, né. Disse que os Broncos se sentiram muito bem depois da free agency, disse que o nosso time ficou melhor, disse que o Evan Ingram, ele se encaixa no papel de coringa, né, e disse que isso foi parte do que fez com que eles conseguissem vender para o Ingram, ele vir para o Denver Broncos. Ele falou que ele está animado. Disse que conseguir assinar com Talanoa Hufanga foi uma bela aquisição para os Broncos, né? Ele falou que tem muita dureza no jogo dele e que ele é sempre o primeiro cara que responde nas jogadas. Disse que o Talanoa Hufanga e o Drew Greenlaw são jogadores que realmente estabelecem o tom, né? E que ele valoriza muito isso. E foi perguntado sobre se encontrar um running back este ano é similar a encontrar um quarterback como foi no ano passado, né? Ele falou, você pode estabelecer algumas similaridades e ainda assim é usualmente mais fácil encontrar essa posição, né, de running back do que quarterback. O Sean Payton ainda falou, né, que tem muita coisa que os Broncos podem ficar agradecidos para este ano, incluindo, ele falou, eu agradeço não estar nesse mercado de quarterback, né? É difícil, né? Nós estávamos falando na última noite, George Paton, né, e Greg Penner, você sabe, obviamente, tem muita pressão para acertar isso, né? E quando você não consegue acertar isso, é uma dessas posições que meio que consome você como uma organização. E felizmente, né, um ano atrás, nessa época, nós fomos capazes de fazer isso. Falou ainda sobre o Evan Ingram, ele falou que ele acha que ele tem bastante controle de corpo, né? É muito bom com a bola nas suas mãos, e com ele foi um processo um pouco mais devagar, né? Ele falou, foi como se fosse aqueles dias de free agency do passado, né? Porque realmente foi um negócio que ele foi para Denver, conversou com a organização, tudo, aí ele foi para Los Angeles, ouviu e depois ele decidiu assinar com o Denver Broncos. E ele respondeu ainda sobre ajudar o Bo Nix, ele falou, o triângulo interior do seu jogo de passe, tight end, running back e o terceiro recebedor. Quando você está vendo o shell coverage, né, essas posições têm que se destacar. Então, o que me chamou bastante atenção nisso foi ele falar do terceiro recebedor. Porque hoje a gente tem um recebedor estabelecido, que é o Courtland Sutton, um segundo que eu já vejo bastante estabelecido, que é o Marvin Mims. Quem que seria o terceiro recebedor? Será que seria o Valley já? Ou seria o Troy Franklin? Ou talvez um terceiro recebedor venha nesse draft ali, o Egipka, muita gente também fala daquele Burden, não sei como fala. Então, vamos ver, né? O Denver Broncos às vezes pode nos surpreender. E ele também destacou, né, a profundidade na DL, né?
no draft deste ano. Peyton ainda disse que foi um ano fraco, né, de running back na free agency, né, mas que é muito profundo no draft deste ano. Disse que é difícil encontrar um inside linebacker titular no draft, né, e por isso que foi tão importante assinar com o Drew Greenlaw, né. Comentou sobre o fato dos 49ers tentarem trazer o Drew Greenlaw de volta, mesmo depois que ele assinou, que ele fechou com o Denver Broncos. Ele falou, eu fico satisfeito, fico feliz que ele escolheu a gente, e ele falou, esses caras estão animados sobre estar em Denver, né? Ele falou, nós somos um time que os jogadores querem jogar. Nós estamos numa cidade onde os atletas querem trabalhar. E adicionou ter o sucesso, né, que eles tiveram no passado com o Bo Nix, ajudou. Disse que assinar, né, trazer o DJ Jones de volta e assinar com Greenlaw e Hufanga foi importante para ajudar o meio da defesa, e pontuou para a dureza, né, que eles têm, que todos eles trazem para o time, né? E ainda comentou sobre a grande free agency que os Broncos tiveram. Ele falou, nós ficamos animados na quarta. Nós sentimos que nós melhoramos, ficamos melhores, né? E ele ainda disse que a altura não é uma coisa que eles discutem quando estão avaliando running backs. Quer dar aos atuais running backs do time, né, uma chance também para competir. Disse que tem muitos jogadores que já estão nas instalações do Denver Broncos, né, levantando peso, fazendo atividades físicas, e falou que isso é ótimo. Disse que ele e o Greg Penner, a mentalidade dele e do Greg Penner de querer mais para os Broncos, comentou sobre isso. Ele falou, nós dois somos famintos por mais do que nós estávamos nessa época no ano passado. Disse que as linhas ofensivas e defensivas foram a fortaleza do time e as mais consistentes, né? Ele falou, o seu time tem que ser montado desta forma. E ainda disse que o time ainda está olhando nessas posições no draft. E que está animado pelo fato de Courtland Sutton estar presente no começo do programa de off-season, né, nos workouts. Mas adicionou que não tem nenhum prazo estabelecido para uma extensão contratual, né? Vou comentar um pouquinho com vocês o que eu achei dessa entrevista do Sean Payton. Achei muito boa. E ele estabeleceu algumas coisas muito legais, né, que a gente viu o quanto realmente eles queriam adicionar esses jogadores à defesa, o Hufanga, o Drew Greenlaw, né? Ele falando o quanto é importante, né, você ter linhas fortes, né, a linha ofensiva e defensiva, o quanto ele valoriza isso. Ele falou, o seu time tem que ser construído desta forma. Vamos lembrar quando o Sean Payton chegou no Denver Broncos, né, as contratações que começaram a ser feitas, então, bem interessantes. Eu também achei fantásticas essas contratações da free agency, como eu já falei em outras edições, falei em live, né. Achei muito legal ele falar que essa questão do Joker, né, o Coringa, foi uma das coisas que possibilitou também eles venderem a posição, né, para o Evan Engram jogar em Denver. Gostei muito da avaliação dele, realmente que a classe de running backs era fraca, mas que é profunda no draft. Ele falando também da profundidade de DL, então eu acho que a gente vai pegar jogador de DL. Que o time ficou melhor, de quanto ele é faminto, né, por estar cada vez melhor, né? Então existe uma sintonia entre o manda-chuva, ele, né? Então eu gostei bastante dessas entrevistas. Ele deu uma entrevista de 36 minutos, comentou sobre vários assuntos. Eu trouxe apenas alguns para vocês, os que eu achei melhor, assim, e achei legal a declaração que ele falou, que é muito mais fácil você achar um running back do que você achar um quarterback que não está nesse mercado, e realmente ainda bem que não estamos procurando quarterback nesse draft. É um draft muito ruim de quarterback, né? Já o draft do ano passado foi um draft muito mais cheio, né, em termos de talento, possibilidades, upside dos jogadores. Então, eu acho que a gente fez a escolha no draft certo. A gente fica mais um ano para escolher nesse draft, a gente teria sérios problemas, como alguns times que precisam de quarterback terão problemas, porque são jogadores bastante
estranhos, no minimamente, assim. Jogadores que têm muita cara de não serem jogadores para serem escolhidos em primeira rodada, mas vão acabar sendo escolhidos em primeira rodada, porque hoje existe uma necessidade na NFL de você ter quarterbacks cada vez... ele é a cara da sua franquia. Então, se você não acerta essa posição, você não vai a lugar nenhum, né? E ainda bem que conseguimos fazer esse acerto no ano passado. Quem falou com a mídia também foi o George Paton, nosso general manager. Ele falou que ele se sente muito bem, né, sobre a free agency do Denver Broncos. Ele falou que as 4 primeiras assinaturas, né, são jogadores que são capitães nos seus times, né, tipo de capitão do time. Disse que a adição do Evan Ingram realmente ajuda o Bo Nix em abrir o meio do campo, né? Disse que o Drew Greenlaw realmente estabelece ali a toada, né? É um cara que estabelece e que isso é muito visível nos vídeos que você vê sobre ele, né? Um cara que estabelece o tom, realmente, né? E que quando você tem um quarterback jovem, os jogadores querem estar em Denver, né? Querem estar jogando por você. Comentou sobre possíveis extensões contratuais, né? Com os jogadores, alguns jogadores. Ele falou que nós estaremos abertos a conversações depois do draft e que ainda sobre quem o Denver Broncos poderia escolher, né? Na primeira rodada, ele falou: você sempre quer pegar o melhor jogador disponível no board. Isso é muito bom, meus amigos. Ele ainda declarou que a profundidade do running back é muito boa no draft, é uma classe muito forte, e que falou que nós pegaremos um running back neste draft. E disse que você pode pegar um bom running back da segunda até a sexta rodada. O mais interessante, meus amigos, é que ele não falou primeira rodada. Então, eu imagino que a gente realmente não vai investir uma primeira rodada em running back. Ele brincou sobre o fato de que ele não vai falar com o Sean Payton sobre fazer um trade back, né? Sobre descer no draft até estar perto do draft. Ele adicionou que o time pode subir ou descer na primeira rodada. Sobre a extensão contratual de Nick Bonito, especificamente, ele falou: nós vamos ter essas conversas no momento certo. Falou que acredita que disse que os Broncos acreditam que o DJ Jones é um dos melhores nose tackles na NFL. Disse que o Marvin Mims, a confiança do Marvin Mims decolou, né? Uma vez que ele obteve mais toques na bola. Também destacou o Nick Bonito, né? O crescimento do Nick Bonito. E que isso dá esperança para ele também do Jonah Ellis, que foi escolhido no ano passado. E se foi perguntado para ele se a busca, né, do Denver Broncos por um Coringa acabou, ele falou: eu não acho que a busca nunca acaba, né? Eu não acho que a busca nunca acaba. Ele falou: eu acho que a gente tem um cara ali que a gente pode confiar, um cara que vai tomar conta da posição, e que nós temos um tight end para esses mismatches, né? Então isso é muito importante. Também gostei da declaração do George Paton. O que eu achei mais o maior fato a destacar foi isso. É uma classe profunda de running backs e nós temos talentos da segunda até a sexta rodada. E ele não falou da primeira rodada. Então, eu acho que o Denver Broncos não vai escolher running back na primeira rodada. E ele falou: é sempre bom você escolher o melhor jogador disponível. E a gente se colocou numa posição dessa, né? Vamos colocar, meus amigos, a gente precisava, vamos fazer um exercício de imaginação. O que a gente precisava quando a gente ia para esse draft? A gente precisava mesmo de um tight end, de um running back, safety e inside linebacker. A gente precisava mesmo. Trouxemos Talanoa Hufanga, safety, na free agency, baita jogador. Drew Greenlaw, inside linebacker, baita aquisição na free agency. Tight end Evan Ingram, baita aquisição na free agency. Teoricamente, ficou só um buraco aberto, que é o running back. Buraco. E o running back tem um monte nesse draft, é uma classe muito profunda. Então, essas adições que o Denver Broncos fez na free agency permite ao Denver Broncos ter uma flexibilidade incrível. A gente está na posição 20, que a gente pode subir se a gente achar um jogador que a gente gosta muito. A gente pode descer. A gente pode até sair da primeira rodada. Eu vi uns reports ontem, assim, no Twitter, não exatamente de jornalistas, insiders, mas de pessoas aí que especulam, né, sobre os outros times, na possibilidade, por exemplo, de algum time querer pular o Pittsburgh Steelers para escolher um quarterback que está caindo. Você tem, por exemplo,
dizem, né, que o Cam Ward vai sair na pick 1. Mas aí você tem o Shedeur Sanders, você tem lá aquele Jackson Dart, são 2 quarterbacks que também estão sendo cotados ali para sair na primeira rodada. Vamos supor que eles comecem a cair. E os Steelers precisam de um quarterback, os Steelers não contratou ninguém. O Giants precisa de um quarterback, dizem que o Giants não vai escolher um quarterback na pick 3, né? Existe uma possibilidade, por exemplo, de um Giants, um outro time aí que precisa de quarterback que queira subir da segunda para a primeira rodada, voltar para a primeira rodada, para pular o Pittsburgh Steelers. O Giants, por exemplo, pode ir lá na segunda rodada deles, e mais a segunda do ano que vem, e mais a quarta desse ano, sei lá, entendeu? Então eu não ficaria surpreso se isso acontecer. A gente está numa posição que a gente literalmente pode fazer o que quiser. A gente pode ficar parado e escolher o melhor jogador disponível, sendo ele de defesa, de ataque, ou a gente pode descer, ou a gente pode subir. Então, a gente está numa posição muito boa, e eu acho que existe até uma oportunidade da gente de pegar mais capital de draft, se for o caso. Descer da 20 para 25, da 20 para 28, né? Então, eu não duvido, não. Ainda mais com times desesperados por alguns jogadores ali, principalmente quarterback. Então, é bem legal, bem interessante, né? Gostei muito das declarações do George Paton. E eu gosto muito, como eu sempre falei para vocês, da sintonia que existe entre ele e Sean Payton. Eu acho muito boa. E também quem falou com a mídia foi o Greg Penner, nosso CEO, nosso dono. Ele falou que o Bo Nix é totalmente focado em futebol americano. Diz que os Broncos ficaram melhor na free agency e ele gosta do plano que o Sean Payton e o George Paton colocam juntos, né? Ele falou, eu fiquei muito satisfeito. Ele falou que nós não vamos dar desculpas e que nós vamos fazer o possível, tudo o que a gente puder fazer para ser competitivo. Que nós temos a correta liderança estabelecida. Falou ainda que os Broncos não têm um tempo, né, um prazo ali em relação à definição sobre o estádio, mas que eles estão explorando todas as opções, né, incluindo Denver, a cidade de Lone Tree e a cidade de Aurora. Que nós vamos continuar a buscar, né, pressionar, continuar nessa pegada, e nós não estamos satisfeitos onde nós estamos, né, que nós temos trabalho a fazer este ano. Ele acredita que o training camp vai ser aberto para 800 a 900 torcedores este ano, né, em arquibancadas provisórias, né. Ele falou, nós vamos ter um bom plano, nós queremos estar nossas instalações para o training camp, não vai ser perfeito este ano, mas que ele espera que seja somente este ano, já que as novas instalações estão sendo construídas e a previsão é ficar pronto no ano que vem. Disse que os torcedores eles são levados em consideração, né, em relação à questão dos Broncos construírem um novo estádio e onde isso será, né, e que o atual local onde nós temos nosso estádio ainda é uma possibilidade. O Damani Leite, né, o nosso presidente ali de operações, né, ele falou que disse que os Broncos fizeram 10 anos equivalente de trabalho em negócios, né, em apenas 2 anos e meio, debaixo da tutela desse novo grupo de propriedade. Ele falou, tem sido uma baita corrida, né, desde renovação do estádio, uniformes, a novas instalações do CT, né? Ele falou que não é uma conclusão precipitada, que os Broncos vão ter um jogo internacional este ano, né? Mas que o time realmente quer isto. Berlim é a primeira escolha, com Londres sendo a segunda escolha. Diz que o Sean Payton realmente quer ir para a Alemanha para aquele jogo. O Damani Leite, ele disse que tem uma pressão grande, né, para descobrir qual é o futuro do Denver Broncos em relação ao estádio, né, já que existe o lease, né, desse atual estádio até 2030. Ele falou mais que o time não está dizendo que vai ter que ter uma tomada de decisão até lá. Ele falou que os estádios, geralmente, eles são construídos em até 48 meses, né? Então ele não quis dar uma definição. E os Broncos podem usar, né, os uniformes throwback 4 vezes este ano agora, né?
e que eles podem ter diferentes combinações também. Eu gostei bastante da entrevista do Greg Penner, mais uma vez achei ele muito sensato, falando que quer fazer o possível, que não vai dar desculpa, que eles querem ser cada vez mais competitivos, que eles vão fazer o possível para o time estar cada vez melhor. Gostei de falando dos planos do estádio, né? Eu acho que eles vão construir um estádio novo, eu só não sei onde. Eu também acho que vai ser fora de Denver, eu acho que vai ser uma cidadezinha ali perto do aeroporto, ali, Aurora, Lone Tree mesmo. Se você for ver, para quem já foi para Denver, é bem um rolezinho do aeroporto até o estádio do Denver Broncos. Eu acho talvez um estádio ali fora do centro de Denver não seria uma coisa tão ruim, né? Mas vamos ver o que eles vão fazer. O importante é que façam algo bem feito, que fique legal. Eu não acho que isso vai ser decidido este ano ainda, vamos ver. Gostei do que ele falou também em relação a free agency, assim como ele gosta do plano que o Sean Payton e o George Payton colocam juntos. Como eu falei, existe uma sintonia, isso é muito importante. Muito interessante também as declarações do Damani Leach, e vamos ver o que vai acontecer, né, meus amigos. E aí também tivemos algumas informações. O Broncos assinou com o quarterback Sam Ehlinger um contrato de 1 ano. Provavelmente ele vai ser o nosso quarterback 3. Provavelmente não, vai ser o nosso quarterback 3. Resta saber se ele vai ficar no elenco ou se ele vai ficar só no practice squad. E também informação que o running back de Iowa, Caleb Johnson, estava visitando o Denver Broncos. É uma possibilidade, talvez ser escolhido na segunda rodada, terceira rodada, vamos ver o que acontece, né? O Troy Franklin, em suas redes sociais, informou que ele mudou de número, vai voltar a usar o número que ele usava na Universidade de Oregon, número 11. E o Zach Stevens reportou ontem as datas, né, da off-season do Denver Broncos. Vamos lá. O primeiro dia 21 de abril, os OTAs 27 a 29 de maio e 3 a 5 de junho, e o minicamp obrigatório de 10 a 12 de junho. Hoje, né, o Zach Stevens acabou de reportar que o Denver Broncos, através do Vance Joseph, estava presente ali no Pro Day da Universidade do Colorado, né, onde tem o Travis Hunter, o Shedeur Sanders, e tem um monte de jogador aí. Dificilmente, né, o Travis Hunter vai estar disponível para a gente. Deve sair na pick 2 ou pick 3 ou 4 no máximo, né? Mas é sempre bom estar presente, você está ali do lado, né? Então, quem sabe você não vê outros prospectos interessantes, tem wide receivers bons também. Vamos ver o que acontece. É isso, né? Tentei resumir para vocês ali. Estou gravando agora aqui sexta, na hora do almoço. Até agora não saiu mais nenhuma notícia, mas uma semana muito interessante, muitas declarações boas. Espero que tenham gostado. Comentem as suas expectativas, o que vocês acham que vai acontecer nesse draft. E tá chegando, só 20 dias. E aí você vem conosco na nossa super live, tá bom, meus amigos? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido, né? E que tenhamos mais muitos e muitos, muitos news aí. Obrigado pela audiência, obrigado pela confiança. E um grande abraço. E finalmente lembrar vocês que eu sempre peço para vocês seguirem a gente nas redes sociais, X, Instagram, Facebook, Twitch, Spotify, Threads, Blue Sky, e se inscrever no nosso canal e considere tornar-se um membro do Mile High Brasil. Uma grande sexta-feira, um ótimo final de semana e Go Broncos. Valeu, galera. Falou!